gente, bom dia, eu sou André Neves Lopes e hoje vou falar um pouco sobre a abdicação do trono brasileiro por Dom Pedro I. Espero que gostem. Bem, primeiramente, antes de falar um pouco sobre essa abdicação, precisamos contextualizar sobre o período que estamos vivendo. Bem, estamos falando do primeiro reinado brasileiro, que foi a primeira fase da história do Brasil imperial, momento em que o governador desiste de governar o Brasil e deixa como herdeiro o seu filho de apenas 5 anos de idade, em 1831. Bem, alguns fatores contribuíram para um aumento dessa impopularidade, entre eles a dissolução da Assembleia Constitucional em 1823, porque ele dissolveu a Assembleia com o uso de forças militares e também impediu que os deputados criassem uma Constituição que limitasse os poderes do imperador, que no caso eram seus poderes. Assim, teve a outorga da Constituição em 1824, onde ele escreveu e impôs uma Constituição do Brasil de acordo com suas próprias crenças e interesses. E também teve a violenta repressão à Confederação do Equador em 1824, mandando até executar um religioso, o Frei Caneca, que era um dos líderes do movimento. Teve também o tratado, ele assinou o Tratado de Reconhecimento em 1825, que foi um tratado para reconhecer que o Brasil estava independente de Portugal. Apesar de parecer bom, ele não foi tanto assim, porque o Brasil teve que pagar 2 milhões de libras esterlinas para Portugal, tipo como uma indenização, o que prejudicou financeiramente o país. Além disso, teve a Guerra de Cisplatina entre 1825 e 1828, onde, apesar do desperdício de dinheiro e de muitas vidas, o Brasil saiu perdendo e não conseguiu conquistar o atual território do Uruguai. E a questão sucessória do trono português em 1826 também prejudicou bastante, porque, para quem não sabe, Dom Pedro I ele era imperador do Brasil e herdeiro do trono de Portugal. Assim, ele passou a se preocupar com a disputa do trono português e as elites políticas começaram a questionar se o Brasil era mesmo prioridade de Dom Pedro I. E para prejudicar ainda mais ele, teve o assassinato do jornalista Líbero Badaro, que era o responsável por uma das edições dos jornais que criticava o governo de Dom Pedro I, sendo assim o principal suspeito por esse assassinato. E também teve a demissão dos ministérios dos brasileiros. Para quem não sabe, Dom Pedro I estava passando por uma situação muito crítica. Assim, para manter sua sustentação política, ele criou o Ministério dos Brasileiros com membros do Partido Liberal, assim ficou conhecido como Ministério dos Brasileiros, para, mostrar para a população que ele estava inserindo outras pessoas no seu governo. Só que eles se recusaram a reprimir as manifestações populares contra Dom Pedro I e ele demitiu todos do ministério. E, em contrapartida, ele nomeou o Ministério dos Marqueses, que era um ministério formado por apenas membros que apoiavam ele, o que aumentou, assim, ainda mais a insatisfação da população. Sendo assim, sem apoio político e militar, não restou outra opção a não ser abdicar-se do trono. E em 7 de abril de 1831, em favor do seu filho, que tinha apenas 5 anos, ele abdicou-se do trono, deixando até uma carta que dizia: usando do direito que a Constituição me concede, declaro que, involuntariamente, abdico na pessoa do meu muito amado e prezado filho, o senhor Dom Pedro de Alcântara. Boa Vista, 7 de abril de 1831, 10º da independência e do Império Pedro. Contudo, como eu disse, ele tinha apenas 5 anos, não podia governar com a cidade. Assim, até que ele alcançasse a idade adequada para assumir o trono, ele ficou sob os cuidados de José Bonifácio e Dom Pedro I retornou para Portugal. Tanto que morreu em sua terra natal em 1834, 3 anos após a sua ida, acabando assim o primeiro reinado. Bem, gente, e essa foi a abdicação do trono o brasileiro por Dom Pedro I. Obrigada pela inscrição, espero que tenham gostado do vídeo e não esqueçam de deixar o like e ativar o sininho para mais notificações.